No mercado de cripto sempre tem aquelas moedas que sobem mais que as outras, ou na hora que o mercado cai muito, as moedas seguram e nem sentem a queda. Isso fica mais claro quando a gente tem um movimento muito forte no mercado, como a queda recente que nós tivemos. Então, dá para pegar como exemplo várias criptomoedas que nem chegaram a sentir uma queda, enquanto outras caíam 40, 50% em algumas horas. Tivemos criptomoedas que seguraram muito bem. Será que isso torna elas moedas escolhidas, moedas melhores que as outras e uma opção para você investir? Eu quero deixar tudo mais claro e aproveitar o que a gente teve para tirar sempre algo de proveitoso e produtivo para a gente aprender, que isso vai, querendo ou não, permitir que a gente ganhe mais dinheiro na frente. E é justamente nessas quedas que a gente tira os melhores comportamentos, porque se você prestar atenção em cada altcoin, como ela performou durante a queda, tem muita informação importante que diz se sua criptomoeda ela é muito forte ou ela é muito fraca. E dependendo da tendência que ela estiver, isso mostra um sinal de força que pode significar continuidade de alta e novas máximas, principalmente depois de um baque desse no mercado. A tendência é o mercado ir absorvendo e voltando à normalidade que a gente está em uma tendência geral de alta. E aí você vai pegar qualquer gráfico, vou pegar aqui como exemplo o 4 horas de algumas moedas como a Solana. Não quero que você leve em consideração o início dessa queda, que foi na metade de janeiro, e sim vamos pegar do dia 31, que foi ali da sexta-feira, até onde a gente teve o pico da queda no domingo de madrugada, tá? Na segunda madrugada de domingo para segunda. E ali que foi realmente o maior impacto de cripto. Vamos pegar a Solana, eu preciso te contextualizar para a gente chegar no ponto principal, tá? Então fica comigo. Nós temos a Solana aqui em um final de semana caindo 30%. Lembrando que a Solana é uma altcoin grande aqui no top 5. O Ethereum, que é a segunda maior, sofreu uma das maiores porradas do mercado. Eu expliquei isso muito bem no vídeo passado, por isso que você precisa estar inscrito nesse canal. E aí você vai ver a Solana tendo uma queda que, vamos lá, para os parâmetros normais que a gente teve nessa queda, tá aceitável 30%. Só que o que você tem que prestar atenção é como que ela respondeu a essa queda. Então vamos metrificar. A Solana aqui eu vou dar alguns exemplos para você entender, não significa que essas moedas são importantes, tá? Que performaram, são escolhidas, não cheguei nesse ponto ainda, e eu vou te mostrar um hackzinho para você ter essa facilidade de leitura. E aqui na própria Solana, ela chegou a cair no final de semana, papo de 28%, e recuperou, chegou a recuperar 24, 25%. Para você ver como que foi, querendo ou não, em dimensões de pânico, uma resposta muito positiva, certo? E o mais importante que isso que eu falo, o contexto da moeda é muito mais importante. E aí você está vendo essa linha de tendência de baixa vermelha aqui. Se a gente for para o gráfico semanal, fica mais claro o que a Solana está fazendo. Indo para o diário, fica mais ainda. Então ela tinha aqui uma resistência, rompeu, voltou para retestar. Claro que furou mais para baixo, a gente tem que considerar isso como um evento fora da normalidade, porque tivemos muitas influências para esse movimento de queda. E o importante é, ela caiu para caramba, 30% praticamente, e voltou. E para onde ela voltou? Acima do suporte. E ela fechou ali em cima. Então isso é um baita sinal positivo, porque mostra uma recuperação e ela voltou a respeitar os padrões gráficos. Se ela tivesse terminado e fechado o dia da queda mesmo aqui abaixo, ela teria quebrado totalmente a estrutura. A gente precisaria ver um candle muito verde aparecendo no dia seguinte. Isso tudo foi recuperado no mesmo dia, o que é um excelente sinal. Por isso que você estar ciente da parte técnica e o contexto te dá mais convicção de que você escolheu a cripto certa e que a sua cripto tem uma boa resposta para uma queda. Até porque o contexto principal é que nós estamos em um ciclo de alta, por mais que a gente não esteja sentindo isso no bolso em termos de altcoins. Eu ainda já deixei bem claro que eu acredito que esse momento vai chegar, só exige um pouco de paciência da nossa parte, mas você vê que as estruturas de várias moedas estão positivas. E essa queda manteve a estrutura principalmente da Solana, que está aqui flertando com novas máximas históricas, só tendo esse impasse para aguentar por essa turbulência para buscar aqui novas máximas. Essa é a minha opinião. Nas próximas semanas a gente pode ver as moedas ganhando força. Então eu dei exemplo da Solana, agora eu quero pular, o Cebolinha quase veio aqui, pular para outra moeda chamada Pendle. Aqui o negócio fica mais interessante porque por que eu peguei ela como exemplo? Porque é uma moeda que teve uma queda muito forte
do dia 31 de janeiro até o pico da queda, olha só a desvalorização que ela entregou, papo aqui de 50%, e o retorno que ela teve foi aqui papo de 62%, para você ver como que em dimensões foi muito pior, tá? 50% de queda e 61% de recuperação. E aí fica bem claro que se ela cai 50%, não significa que ela subindo 50%, ela vai recuperar toda a queda. Não. Ela precisa ter uma performance muito maior para chegar de onde ela saiu. Papo de 100%. Então, essa é a matemática que você deveria ter ciência, tá? Isso aqui é ensinado no ensino fundamental, no jardim de infância. Acredito que eu não precise entrar muito nessa parte. Então, isso aqui é importante você saber diferenciar tanto em grupo de risco, até porque a Solana é uma baita criptomoeda grande do mercado, e ter caído pouco relativamente com as outras moedas e ter recuperado bastante mostra que é uma moeda que realmente está segurando o pódio de top 5. Agora, quando a gente vai, por exemplo da Pendle, você já tem que entender que é uma moeda que tem um market cap, um tamanho de mercado muito menor. Isso significa que ela é mais sensível, mais volátil, e o importante é que moedas menores que entregam uma valorização muito grande, pelo menos uma retomada forte, tem bons indícios. Melhor que isso é quando demonstra um comportamento gráfico válido. No caso da Pendle, eu não consigo ver aqui, tá? Nenhum padrão lindo, a não ser uma consolidação lateral que chegou a buscar essa parte inferior. E defendendo, isso mostra que o próximo alvo da Pendle seria o topo dessa região, que seria um topo histórico aqui nos 6, 7 dólares, tá? Então, a estrutura se mantém, só não tem, depois dessa queda, aquele padrão lindo, lindo, lindo que a gente espera, que geralmente dá o gatilho de alta, como o Ethereum da vida. Então, vou passar só pro Ethereum para você entender que, apesar da queda, ele se mantém em um padrão otimista. Nós temos aqui um triângulo ascendente imenso em construção do Ethereum, e olha como que a sombra manteve acima dessa linha de tendência. É disso que eu estou falando. E as pessoas estão falando mal do Ethereum, sendo que é uma das moedas que mais sofreram e que mais recuperaram em termos de tamanho de mercado. Foram bilhões de dólares necessários para o Ethereum se recuperar e fechar acima dessa região, o que é um bom sinal. Só não se preocupe muito com o curto prazo, que isso aí a gente pode ter até uma nova queda, mas o importante é, durante os fechamentos, termos consistência em segurar essa região. E aí eu falei com você que tem algumas criptomoedas que seguraram, e qual que é a melhor forma de você acompanhar isso, ver, filtrar. Primeiro, você pode pegar a criptomoeda que você tem na carteira e ver a tendência dela, como que ela se comportou. Por exemplo, a VAX, que chegou a ter uma queda, mas segurou a linha de tendência principal aqui. Então, isso aqui é um bom indício. Se tiver acontecido isso com a sua cripto, pode ser um bom sinal. O mercado retomando, significa que ela se mantém em um padrão e um suporte bacana. E aí a gente vai aqui no CoinMarketCap, você vai pegar o ranking geral do mercado e olhar para uma coisa que as pessoas não prestam atenção, que quando isso acontece, quando a gente vê uma queda no mercado, ali está a informação resumida. Em vez de você abrir o gráfico de cada moeda e ver como que está a tendência, tem como você pegar um atalho, e pelo menos esse atalho que eu vou te mostrar merece o teu like, tá? Que é o quê? Nessa abazinha da performance das moedas dos últimos 7 dias, que tem um pequeno gráfico, mas nesse gráfico você consegue ver que o Bitcoin e o Ethereum caíram nos últimos dias e como que foi a recuperação. Esse verdinho aqui é a Tether, que é uma stablecoin. Stablecoin não tem essas discrepâncias de valores, o ideal é que ela fique em $1, e como a Tether é gigante, não levamos isso em consideração. Descendo, você vai ver que parece que é copia e cola, todas as moedas sofreram e recuperaram uma parte. Claro que em termos de dimensão, você vai conseguir ver aqui no olho, mas seria melhor olhar no gráfico. Agora, sempre tem aquelas criptomoedas que ficam verdes e mostram uma recuperação a ponto de voltar para o ponto inicial da queda. Caiu, mas segurou. No caso dessa aqui, dessa Leo, quase nem chegou a cair e já se manteve positivo. Assim como a Mantra, que praticamente nem caiu, só subiu, enquanto nós temos outras opções como a Ondo e a Monero. Então, olha só como que você consegue filtrar dessa forma moedas fortes. E aí, uma forma de você saber se é uma boa se posicionar, eu não estou aqui numa posição de fazer recomendação de investimento para você, tá? Eu estou aqui para te ensinar e deixar você mais especializado nesse mercado, porque você criando consciência, você consegue
saber o que você está fazendo e ficar no controle da situação independente do que aconteça. Suba pra caramba, você sabe o que tem que fazer. Cai pra caramba, você se mantém no controle e tem discernimento para fazer as coisas da forma correta. Eu até abriria o gráfico dessa Leo e dessa Hype, só que eu não consigo ver no gráfico normal uma tendência bonita. Então, um gráfico que realmente dê para analisar. E o que dá para fazer é entrar no próprio CoinMarketCap e olhar a tendência. Então, olha como é essa Leo, não tenho ideia do que seja isso. Recomendo, se você tiver interesse em estudar, buscar, aprender sobre esse projeto para chegar a uma decisão se vale a pena ou não investir. Mas o gráfico parece bem estável e subindo, muito parecido com a Hype, que está muito estável. Então, você vê que as moedas que ficam um bom tempo lateral, de forma lateral, acaba sendo um bom sinal, porque quando você consolida uma região, você deixa aquela região forte. E você começa a enfraquecer resistências para subir caso você esteja em uma tendência de alta. Então essa é a mentalidade por trás. E aí sim, uma criptomoeda aqui que chamou a atenção, que nem sentiu a queda direito, foi a OM, que seria a Mantra. Então durante uma queda, ela se segura muito bem. E aí você vê que ela está chegando nas máximas, mesmo com esse caos todo, enquanto várias outras criptomoedas estão tentando se segurar. Não significa que esses projetos sejam projetos que vão subir para todo sempre aí, qualquer condição do mercado. Só tenha ciência que sempre vamos ter realizações de lucro em algum momento. Todo mundo que está lucrando em qualquer moeda que está subindo muito forte, vai chegar um momento que as pessoas vão vender e colocar no bolso. A questão é que quando faz pequenas paradas laterais, isso acaba sendo uma forma de consolidar uma região, foi o que aconteceu com a OM. Então a OM, ainda por mais que tenha caído aqui, chegou a cair, deixa eu botar em termos de porcentagem aqui, só para você ter uma ideia, 10%. Foi uma queda muito pequena em um dia, sendo que várias caíram 30%. Aí você vai notar que ela fez simplesmente um rompimento, voltou, fez a confirmação e está querendo ir embora. Então a expectativa é positiva para a OM e o fato dela segurar atrai a atenção para ela. E claro que estando em topo histórico fica uma baita decisão difícil se vale a pena investir ou não. Eu vou dar a opinião do Douglas. O que eu faço numa situação dessa? Eu não compro uma moeda que está em topo histórico. Eu busco uma moeda que está num custo-benefício melhor. Uma moeda que tenha demonstrado força e ao mesmo tempo que esteja com um gráfico bom. Exemplo, a própria Lido, que está fazendo o ombro, cabeça, ombro invertido aqui de uma forma muito consolidada, até porque cada ombro que ela tem são semanas em consolidação e além disso está se segurando muito bem apesar da queda, se mantém nos ranges anteriores. Diferente de várias outras moedas que foram buscar petróleo lá embaixo. Então, não significa que essas moedas não vão subir. A gente chegando no momento que as altcoins performem, muitas coisas vão subir. Só que a tomada de decisão ela tem que ser inteligente. Você não comprar somente criptomoedas fracas. Você tem um dinamismo da sua carteira, tipo projetos que estão com uma tendência forte, com uma expectativa boa de alta e fazendo esses pequenos filtros garantem que sua carteira fique diversificada e você sempre tenha pontos fortes e positivos nela. Tá? Se a sua carteira está totalmente pro lado de moedas fracas, significa que você está buscando uma assimetria. Dependendo da situação, você correndo mais riscos, você pode ter um retorno maior. Mas lembrando que você tem uma diferença aqui entre projetos grandes e projetos pequenos. Projetos grandes que estão com uma estrutura fraca não são tão atraentes. Então, projetos pequenos que estão com uma estrutura forte acabam sendo atraentes se você tiver de acordo com os termos de risco do mercado, porque se pegando projetos menores, tem um risco maior intrínseco aí. E aí, descendo mais ainda, a gente tem outros projetos. Então, olha só. Nós temos esse Leo, esse Hype, essa Mantra, a DAI não entra porque é uma stablecoin, a Ondo, então nesses rankings principais aqui, nós temos a Ondo, que manteve uma estrutura muito boa, em termos de porcentagem aqui, foi meio que absurdo também a alta que ela entregou, do dia 31, cadê dia 31? Chegou a entregar uma queda aqui de 43%, e aí uma retomada, quanto? De 50%. Se você for olhar outros projetos, você consegue tirar uma média se recuperaram bem ou não, mas a questão é que essa recuperação ficou bem próxima do topo anterior. E foi exatamente por isso que ela ficou marcada aqui de verde, porque ela está performando melhor e chegou a recuperar, por exemplo, diferente da PEP, que quase não recuperou, você pode ver que caiu, deu uma altinha, mas não está sustentando da mesma forma que Ondo. E Ondo é um projeto, querendo ou não,
mais arriscado. Se for buscar o market cap dele, estamos falando de 4 bilhões. Achei que fosse menor, mas 4 bilhões chega a ser um valor aceitável. Um pouco maior que a Lido, por exemplo. Então você tem várias moedas em cima da mesa aí que são interessantes, que estão mantendo uma estrutura. E aí você acaba vendo quais são mais atraentes. E é o seguinte, dentro disso é muito difícil tomar decisões, porque você comprar moedas fortes, você está pegando uma cripto mais atrativa para o mercado, com volume maior, então fica mais interessante. Só que ao mesmo tempo, você não está buscando aquela assimetria. Então você sempre vai ter uma tarefa difícil, uma decisão difícil para tomar. E você tem que ser racional, sempre ponderando qual que é o risco que eu estou correndo, qual que é a transformação, multiplicação que eu quero fazer na minha carteira, porque não adianta você querer uma multiplicação muito grande em focar em projetos que já subiram muito, estão muito fortes, que não podem te entregar em qualquer tipo de projeção mais de 500, 600% de lucro. Então, nesse canal, eu tenho uma playlist, eu vou deixar na descrição para você ter acesso a várias projeções de várias altcoins e cada vez mais eu estou adicionando, tá? Se você tiver interesse, entra nesses vídeos, comenta a altcoin que você quer que eu analise, que eu vou sempre ponderando os comentários e vendo qual que é a opinião do público ali, o que vocês precisam. E aí, tendo o maior número, eu faço um vídeo sobre a moeda e fazendo projeções. Então, dentro disso, o que eu fiz? Eu comprei somente Ethereum. Então, eu só aproveitei e comprei Ethereum, porque eu não quis correr muitos riscos. Claro que tem muitas altcoins atrativas, é porque eu já cheguei num nível de tolerância de risco que para mim já é muito alto. E aí, em vez de ficar insistindo em altcoins, eu acabei pegando o Ethereum, até porque essa queda me surpreendeu e deixei bem claro no vídeo passado por que o Ethereum foi uma boa decisão de compra. Isso aí fortalece que a gente pode ver sim o Ethereum evoluindo de um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Mantendo um pouquinho torto, deu um torcicolor nele aqui, um ombro caiu mais, mas tá tudo certo. Isso aqui pode ter até evoluído para um range lateral. Como a gente fala, moedas que estão em tendência de alta e formam uma estrutura consistente lateral é um baita sinal, e o Ethereum, nesse contexto, não tá com cara de topo, e sim com cara de consolidação para dar continuidade alta. Assim que romper para cima, eu já também falo que o Ethereum pode empurrar o resto das altcoins e todas vão para cima. Eu até tinha falado sobre o fato do Ethereum puxar as altcoins, e aí algumas pessoas comentaram falando que mas isso é mentira, porque muitas altcoins subiram muito. Mas a gente não está falando de algumas exceções, estamos falando da maioria. E a maioria do mercado está sofrendo. Então o Ethereum sofrendo, você pode ver que o Ethereum caiu, as altcoins caíram também. O Ethereum foi além por uma questão de liquidez. Mas são poucos projetos que estão conseguindo se manter. E esse filtro aqui que você faz deixa isso bem claro. Eu só não quis ir muito a fundo, senão a gente entra em várias altcoins e esse vídeo fica infinito. Então essa é uma forma de você fazer um filtro. E aí, qual que é o jogo? Eu não tô aqui para falar exatamente o que você tem que fazer, porque esse não é meu papel, eu quero te ensinar. Então, qual que seria um procedimento inteligente? Buscar essas moedas que estão relativamente mais fortes e ver se eles têm uma estrutura, um gatilho de compra interessante. Isso acontecendo, o negócio fica atrativo. Dá um exemplo de uma moeda mais arriscada que manteve muito bem, foi a Cava. Então, olha só a estrutura semanal da Cava, uma cunha descendente imensa, e essa queda que o mercado teve praticamente não foi nada. Então, isso aqui fica um bônus, porque eu estou bastante de olho nessa moeda. Chegou a cair 50%, mas não estamos falando de uma queda de 50% nesse fim de semana, e sim na tendência retrativa toda desde dezembro. Se a gente for computar aqui do dia 31 para frente, nesse final de semana, nós vamos ter aqui, na verdade, alta. Então, dia 31 aqui, o mercado acaba, por exemplo, subiu 40% enquanto o mercado estava caindo. Para você ver que tem moedas, sim, para você fazer esse filtro. E com certeza, se você descer lá no ranking, como a Cava, ela tem um market cap aqui menor, olha só, 515, você vai ver que o gráfico dela tá verde, tá evoluindo bastante, tá com padrão de alta. Então essa é uma forma de você filtrar um projeto que traga uma potencial valorização que possa ser visto como uma assimetria. Não estou falando que isso é uma indicação de investimento, longe disso, mas tá aí uma leitura que acaba sendo oportuna, tá? Então acredito que nesse finalzinho deixei o ouro para você. E aí, se inscreve, deixa o teu like, é muito importante. Eu agradeço muito a tua companhia, um grande abraço e tamo junto.